Oi, gente. Para quem tem o meu curso, a única coisa que ficou faltando atualizar esse ano do curso foi a questão de comprovação de renda por imposto de renda, tá? E eu já vou esclarecer aqui por quê. Porque eu ainda estou colhendo informações, tá? Isso porque aconteceu. Do ano passado para esse ano, houve mudanças no imposto de renda e haverá novas mudanças no ano que vem. E aparentemente a Caixa ainda não se atualizou o suficiente para entender essas novas mudanças. Eu vou explicar daí nos próximos stories. Então vamos falar do que mudou, tá? Então, fora o teto de valor anual para tributação, que manda todo ano, que é normal, e isso, bom, você mesmo pode conferir ali no Google todo ano quanto que é o limite para a tributação do ano, tá? Hoje é 33 e alguma coisinha. Então, isso normalmente muda, ótimo. A única questão que teve de diferente é qual foi a obrigatoriedade para renda não tributável. Tá? Então, por exemplo, se você tem uma empresa e você já paga os seus tributos nessa empresa, certo? E você teve uma lucratividade dessa empresa. Se fosse ano passado, essa lucratividade fosse acima de 40 mil reais, você era obrigado a declarar imposto de renda. Agora, esse valor já não é mais 40, já é 200 mil. Então, você só é obrigado a declarar imposto de renda se a sua tributação for acima de 200 mil. Entendedores entenderão que temos um problema. Por quê? Porque a regra do fundo de garantia, do uso do fundo de garantia como comprovante de renda, é que o cliente seja obrigado a declarar, não que ele simplesmente declare. Então, ou ele tem que ter tido um rendimento tributável acima lá do valor do limite de isenção, ou, até o ano passado, uma lucratividade da própria empresa acima de 40 mil reais. Só que assim, esse valor agora passou para 200. O que é muito comum, por exemplo, você teve uma lucratividade da sua empresa anual de 200 mil, só que você tirou ali 60 mil, porque você não pode tirar todo o valor da sua empresa. Então, você pode tirar ali, acho que 30, 35%. Então, você não tirou os 200 mil, você só tirou 60. E aí, não pode usar o fundo de garantia? Então, aí, só para você entender, seguindo essa regra, o cliente que vai tirar os dividendos da sua empresa até, né, ou acima de 200 mil, tá? Quer dizer que a empresa dele deve ter faturado acima de 700, mais ou menos uma conta por alto, tá bom? Então, isso quer dizer que eu não posso mais vender para um cliente desta forma se ele não tiver uma renda acima de 16 mil. Tá? Então, se ele lucrar abaixo de 200 mil, eu não consigo mais usar o imposto de renda dele para comprovar a renda. Então, assim, a opção do cara hoje é colocar o valor mínimo tributável ou simplesmente a gente não vai conseguir usar o imposto de renda. Aí veja que eu atendi uma cliente há uns meses atrás, onde o contador montou um imposto de renda para ela, aonde ela que não precisava tributar, tá? Ela declarou 33.900 tributados, né? Porque então ela precisou fazer uma dupla tributação e declarou lá 70 mil que ela teve de lucratividade da própria empresa. Na verdade, ela só tinha tido lá os 75 mil de lucratividade da própria empresa, mas ela teve que pagar o imposto com mais 33 mil tributável, porque senão não aceitaria o imposto de renda dela. Mas se o problema vai acabar esse ano? Não, não vai. Não vai, porque é o seguinte, a fim, lógico, tudo isso que eu estou falando é a fim de melhorar. Na verdade, o governo está melhorando para você não ficar sendo obrigado a ficar fazendo imposto de renda, né? Tributando menos. Mas se tudo der certo, né? Ano que vem, talvez a gente tenha ali a obrigatoriedade de imposto de renda com renda acima de 5 mil reais mensal, tá? Então, assim, cada dia mais o nosso cliente ele está precisando ter uma renda maior para fazer uma comprovação por declaração de imposto de renda. E você não está entendendo nada porque essa é a minha questão, tá? É porque se a gente não usa o imposto de renda para o informal e a gente usa a movimentação bancária, o financiamento é condicionado. Bom, então se a gente não aprova o cliente por imposto de renda, porque o cliente ele vai ter que ter uma renda muito alta, a gente vai fazer o que com o informal? Então, assim, a Caixa ela precisa remodular as regras dela a fim de que a gente consiga incluir clientes que realmente tenham, sim, a renda comprovada, tenham um PJ aberto, tenham uma lucratividade
menor que R$ 200.000 no ano, uma lucratividade não tributável, porque assim, é a vida, é o brasileiro. Então, assim, para uma pessoa ganhar 75 mil no ano, entendeu? De lucratividade da própria empresa, é normal e é uma renda boa. Então, a gente precisa ter algumas mudanças mesmo na parte do financiamento, senão não vai dar. Bom, para quem está tendo problema também com a questão do imposto de renda esse ano, né, e teve esses mesmos problemas do que eu estou comentando aqui, manda aqui para mim no inbox e se alguém tiver aí um correspondente que tem uma solução para essa questão da renda não tributável, por favor, me manda aqui, que eu quero muito compartilhar com vocês essas informações, tá? Então, se tiver alguma informação aí generosa, compartilha aqui comigo, tá bom?